A memória. A memória é costureira, e costureira caprichosa. A memória faz correr a agulha para dentro, para fora, para cima, para baixo, para lá e para cá. Não sabemos o que vem em seguida e nem o que virá depois. Assim, o ato mais vulgar do mundo, como o de sentar-se a uma mesa e aproximar o tinteiro, pode agitar 1000 fragmentos díspares, ora iluminados, ora em sombra, pendentes e oscilantes, revirando-se, como a roupa branca de uma família de 14 pessoas, com a corda ao vento. Orlando. Ele, pois não havia dúvida quanto ao seu sexo, embora a moda do século XVI fizesse algo para disfarçá-lo, estava golpeando a cabeça de um mouro que balançava dos esteios. No sótão da gigantesca casa do senhor que o decapitara. Os antepassados. Os antepassados de Orlando cavalgaram nos campos de pedra e em campos banhados por estranhos rios e deceparam várias cabeças, de várias cores e de vários ombros. Orlando, com 16 anos, jurava que faria o mesmo. Mas visões perturbavam-no. Visões que o exaltavam, como os pássaros e as árvores, mas visões que faziam-no amar a morte, como o céu noturno e as gralhas retornando. Tudo isso subindo a escada de caracol do seu cérebro, que era bastante espaçoso, misturado aos sons do jardim, a madeira sendo cortada e o martelo batendo, criavam uma confusão de pensamentos e emoções que todo bom biógrafo detesta. Orlando, semiconsciente, pega uma pena, um caderno, e logo já tinha enchido 10 páginas ou mais de poesia. Deixa cair a pena, pega o casaco e sai, subindo a colina até o velho carvalho solitário. Suspirou profundamente e lançou-se aos pés do carvalho. Amava sentir a dura raiz embaixo de si. Amava qualquer coisa, na verdade, desde que fosse firme, pois ele precisava de algo para amarrar o seu instável coração. Depois de mais ou menos 1 hora, uma trombeta soou. A rainha chegara! Abrindo caminho por entre atalhos conhecidos, quartos e escadas, Orlando foi em direção ao salão de banquetes, mas no meio do caminho parou. Ali, sentado à mesa de jantar dos criados, estava um homem muito gordo. Tinha uma caneca ao lado e um papel diante de si. Segurava uma pena no ar e parecia revolver um pensamento para cima, para baixo, de um lado para o outro na cabeça, mas não escrevia. Os olhos verdes estavam fixos e ele não viu Orlando. Apesar de toda a pressa, Orlando ficou paralisado. Seria um poeta? Estaria escrevendo poesia? Diga-me tudo, do mundo todo, ele queria dizer, pois tenho ideias loucas, absurdas e extravagantes a respeito de poetas e de poesia. Mas como falar com um homem que não o via? Depois do que, vencido pela timidez, Orlando atravessou a casa até o salão de banquetes, justo a tempo de cair de joelhos e oferecer uma tigela de água de rosas à rainha Elizabeth. Tal era sua timidez que ele só viu mãos com anéis na água. Mão fina, dedos longos, sempre arqueados, mão autoritária, mão que bastava levantar para fazer tombar uma cabeça. A rainha viu só uma cabeça. Os
cabelos longos e encaracolados de nada adiantavam para disfarçar o par das mais lindas pernas que ela já tinha visto em qualquer membro da nobreza. Naquela mesma noite, segundo a tradição, a rainha doou para o pai de Orlando a grande casa monástica, que fora do arcebispo e depois do rei. Orlando dormiu a noite toda sem saber disso. Tinha sido beijado por uma rainha sem saber. No dia seguinte, vendo avançar a longa galeria em sua direção, a rainha deteve-o a um pé de distância e olhou de cima a baixo. Estaria conferindo suas especulações da noite passada com a verdade agora visível? Acharia suas suposições justificadas? Olhos, boca, nariz, peito, quadril e mãos. Olhos, boca, nariz, peito, quadril e mãos. Examinou-os. Seus lábios se contorceram visivelmente enquanto olhava, mas ele era a própria imagem de um nobre. E intimamente? Força, graça, romantismo, loucura, poesia, juventude. Força, graça, romantismo, loucura, poesia, juventude. Ela pôde lê-lo como uma página. Imediatamente tirou um anel do dedo e colocou em Orlando, nomeando-o seu tesoureiro e mordomo. Dependurou no pescoço as correntes de seu cargo e colocou em seu joelho a ordem de jarreteira. Depois disso, nada lhe foi negado. Um dia, a rainha Elizabeth viu no espelho que mantinha junto à porta um jovem. Poderia ser Orlando? Beijando uma moça. Ele era ingênuo. Só fazia o que a natureza lhe ordenava. Aqui revelamos um traço curioso, explicável, talvez, pela avó de Orlando ter usado avental e carregado baldes de leite. Ele sustentava que a mistura da terra parda com o sangue azul era boa. Gostava da companhia de gente baixa, especialmente dos homens das letras, cujo talento os mantém em nível inferior. Assim começou a frequentar as cervejarias à noite, envolto numa capa cinza para ocultar suas correntes e a ordem de seu joelho. Assim, ouvia as histórias do horror, da miséria e crueldade do mar das Antilhas. A história oral nunca era tão refinada quanto a escrita. As mulheres lançavam os braços em seu pescoço, empoleiravam-se em seus joelhos. Não faltavam oportunidades para Orlando. Orlando, no entanto, logo se cansou das maneiras primitivas do povo. É preciso lembrar que para os elisabetanos o crime e a pobreza não têm a mesma atração que tem para nós. Não associavam que o que chamamos vida e realidade estivesse associado com ignorância e brutalidade. Não foi para buscar a vida que Orlando andou entre eles. Não foi para buscar a realidade que os abandonou. Assim, pendurou a capa no armário e voltou para a corte do rei Jaime. Pelo menos 3 nomes foram livremente associados ao seu em matrimônio. A terceira, sem dúvida, foi a mais séria das paixões. Teria sido uma esposa perfeita para Orlando. As coisas estavam tão adiantadas que os advogados de ambas as partes tomaram cuidados necessários para juntar uma fortuna a outra quando... Com a rapidez e o rigor que então caracterizavam o clima inglês, chegou a grande geada. Segundo os historiadores, a grande geada foi sem dúvida a mais severa que já acometeu essas ilhas. Mas enquanto os camponeses sofriam e o comércio do país estava paralisado, a corte do rei Jaime promovia um carnaval de brilho máximo e a noite ficava mais alegre. Aos sons de flauta, os cortesãos dançavam. Orlando tinha justamente acabado uma quadrilha ou um minueto quando viu uma figura de homem ou mulher
que vestia uma túnica ampla que disfarçava o sexo. A figura, qualquer que fosse seu nome ou sexo, era de estatura mediana, de forma delgada e usava veludo. Mas esses detalhes eram obscurecidos pela extraordinária sedução da pessoa. Mas quando o rapaz, ai de mim, tinha de ser um rapaz, nenhuma mulher podia patinar com tanta velocidade e vigor. Passou por ele na ponta dos pés. Orlando quase arranca os cabelos de vergonha ao ver que a figura era do seu sexo e os abraços fora de questão. Quando o patinador se aproximou, por fim parando e dirigindo com a maior graça uma reverência ao rei, que passava de braços dados com o camareiro, o patinador misterioso parou. Era mulher. Orlando sentiu frio, corou, tremeu, quis misturar-se com a brisa do verão, esmagar com os pés bolotas de carvalhos e sacudir os braços com as faias. Era mulher. Ele descobriu que o nome da estrangeira, princesa estrangeira, princesa era Marusha Stanislavska Dagmar Natasha Romanovich, que viera com a embaixada moscovita, seu tio, talvez seu pai, talvez seu tio, talvez seu pai, para assistir a coroação do rei Jaime. Muito pouco se sabia sobre os moscovitas. Nenhum falava inglês, alguns sabiam francês, que até então era pouco falado na corte da Inglaterra. E por causa disso, Orlando e a princesa se conheceram. Ele estava declamando um dos seus mais apaixonados sonetos. Quando a princesa se dirigiu a ele. Poderia ter a bondade de me passar o sal. Com o maior prazer do mundo, madame, disse Orlando num francês de pronúncia perfeita. Assim começou entre ambos uma amizade que era o escândalo da corte. Orlando cedia mais tempo à moscovita do que a mera civilidade exigia. Todos sabiam que Orlando era comprometido com outra, mas ele cada vez menos se preocupava em ocultar seus sentimentos. Ambos desejavam a companhia um do outro, em particular o dia todo, onde ninguém os importunasse. Então, em vez de seguirem caminho para Londres, davam a volta pelo outro lado até os braços do rio Tamisa. Orlando e Sasha, como a chamara para abreviar, pois era o nome de uma raposa russa que tivera em pequeno. Uma raposa branca como a neve, mas com dentes de aço que o morderam tão ferozmente que seu pai mandou matar. Eles deitavam nos juncos da margem e Orlando tomava Sasha em seus braços e conhecia pela primeira vez as delícias do amor. Não era pequeno demais para conversar e nada era tão grande. Terminou.
trabalhava em violentas oscilações, de modo que o biógrafo tem que acompanhar essas ações impensadas, apaixonadas e loucas. Embora Sasha parecesse franca e voluptuosa, havia algo oculto em tudo que ela fazia. A dúvida subjacente a seus sentimentos fazia tremer o chão como areia movediça. Quando Orlando tinha seus acessos de raiva, ela nada fazia para acalmá-lo. Talvez não quisesse acalmá-lo. A noite estava escura. Foi numa noite como esta que tinham planejado fugir. Orlando se lembrava de tudo. Numa explosão de paixão, tomou Sasha em seus braços e murmurou em seu ouvido: Jour de ma vie. Jour de ma vie. Era a senha deles. À meia-noite se encontrariam numa estalagem perto da casa de Orlando. Os cavalos esperariam lá e tudo estava pronto. Tudo estava muito antes da meia-noite, Orlando já estava esperando. Estou aqui. Ele ouvia cada passada. Noite em breu. De repente, com um som terrível e agourento, o relógio de São Paulo bateu a primeira badalada da meia-noite. Bateu 4 vezes mais implacavelmente. Com a superstição de um amante, Orlando pensou que ela chegasse na 6ª badalada. Mas a 6ª chegou, e a 7ª, e a 8ª. Cadê você? Quando a 12ª badalada da meia-noite soou, não adiantava que seu lado racional raciocinasse. O coração de Orlando sabia. Jour de mar, mas Orlando permanecia lá imóvel, até que o relógio de São Paulo bateu 2 horas. E então, com um grito terrível de ironia, Jour de ma vie, arremessou a lanterna ao chão, montou em seu cavalo e galopou sem saber para onde. Para onde? 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 Ele se encontrou às margens do rio Tamisa. Meus olhos se depararam com uma visão de natureza extraordinária. Onde por 3 meses ou mais houve gelo sólido e uma alegre cidade havia se erguido em sua superfície. Agora era uma corrente de turbulentas águas amarelas. Finalmente ele galopou até o local onde os navios tinham ficado presos devido ao congelamento. O francês, o austríaco, o turco, todos flutuavam ainda. Mas o navio russo não era visto em parte alguma. Por um momento, Orlando pensou que tivesse afundado. Mas, sombreando os olhos, ele conseguiu distinguir na linha do horizonte um navio. Era a embaixada moscovita. Atirando-se de seu cavalo, em sua raiva, ele pretendeu enfrentar a correnteza. Com água até os joelhos, lançou todos os insultos disponíveis àquela mulher infiel, falsa, demônio, volúvel, inconstante,
De volta à casa no campo, Orlando entrou na sala de arquivos e encontrou seu velho manuscrito, o Carvalho. Nele tinha escrito todos os seus pensamentos desde a adolescência. Decidiu então escrever. Mas apagava tantas linhas quanto escrevia. De pé diante do seu quarto, jurou que traria brilho imortal ao seu nome. Orlando encarregou um amigo de Londres de enviar um convite ao senhor Nicholas Green, um escritor muito famoso daquela época, revelando a intenção de conhecê-lo. Qual não foi sua surpresa quando o escritor respondeu o convite e foi recebido no salão sul do prédio principal. E Orlando, ao apressar-se para cumprimentá-lo, ficasse um pouco decepcionado. Era inevitável. O poeta era uma figura mesquinha, magro, um pouco curvado. E ao entrar, tropeçou no machim. O cachorro mordeu. Havia algo nele que não correspondia nem ao nobre, nem ao criado, nem ao cavalheiro. Da própria natureza da poesia, Orlando somente descobriu que demorava mais de ser escrita do que a prosa. Estava prestes a insinuar que ele mesmo já tinha se aventurado na escrita, quando o poeta deu um pulo na cadeira. Tudo o que podia dizer, concluiu Nick Green, batendo com o punho na mesa, era que a arte da poesia estava morta na Inglaterra. A grande época da literatura é o passado. Os jovens escritores estão a soldo dos livreiros e despejam qualquer lixo que venda. Shakespeare é o principal culpado disso. Não vejo nada de bom no presente e não tenho esperança no futuro. Depois disso, Orlando se contentou em ouvir as 1000 anedotas que Nick Green tinha para contar de seus colegas escritores. Metade deles bêbados, todos libertinos. Orlando nunca rira tanto em sua vida. Começou a pensar que tinha admitido em sua casa um espírito calamitoso de intranquilidade que nunca mais o deixaria dormir em paz. No mesmo momento, Nick Green chegou na conclusão exatamente oposta. Disse que o silêncio era opressivo para os seus nervos e teria que partir na manhã seguinte. Na partida, Orlando cometeu a temeridade de entregar uma de suas obras ao poeta, A Morte de Hércules. Green murmurou algo que Orlando interrompeu, prometendo pagar uma pensão trimestral. Então Green concordou e partiu. Green compôs de pronto uma sátira muito espirituosa. Visita um nobre no campo. Ninguém tinha dúvidas de que o jovem lorde ridicularizado era Orlando. Seus ditos e feitos mais secretos, seus entusiasmos e loucuras, a cor exata de seu cabelo estavam ali, ao vivo. Introduziu quase sem disfarces passagens daquela tragédia, a morte de Hércules. O panfleto atingiu várias edições e pagou o 10º parto da senhora Green. Quando recebeu o folheto, Orlando leu com muita compostura do início ao fim. Depois pediu que um lacaio o atirasse no ponto mais fétido da propriedade. Mesmo assim, pagou a pensão trimestral. Com 30 anos, mais ou menos, Orlando não só vivera todas as experiências da vida,
como também vira a inutilidade de todas elas. Amor e ambição, mulheres e poetas eram igualmente vãos. A literatura era uma farsa. Queimou 57 obras poéticas num grande incêndio. Menos o Carvalho, que era seu sonho de adolescente e muito curto. Orlando pensou que se nunca mais visse um homem ou uma mulher, uma princesa ou um poeta, viveria razoavelmente satisfeito. Que eu seja fulminado se algum dia escrever uma palavra a mais para agradar Nick Green ou a musa. Bom, mal, medíocre, escreverei para agradar a mim mesmo. Então, a memória apagou a imagem de Nick Green, substituindo-a por nada. A memória é costureira caprichosa. Assim foi que, ao aproximar a pena do tinteiro, Orlando viu a face irônica da princesa perdida e formulou 1000 perguntas que eram como setas embebidas em fel. Despertou nele 1000 lembranças de águas correntes, carinhos na neve e infidelidade na inundação. Orlando sentiu que sua casa estava sendo assombrada pelos mais repugnantes fantasmas. Então fez o que qualquer outro jovem faria em seu lugar e pediu ao rei Carlos que o enviasse como embaixador extraordinário a Constantinopla. Passam-se 1 mês, 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos. O embaixador Orlando recebia visitas de altos funcionários e secretários com documentos de alta importância. Participou das mais delicadas negociações entre o rei Carlos e os turcos. Participou da vida pública de seu país. Cumpriu seus deveres tão incansavelmente que, com 2 anos e meio, foi promovido ao mais alto posto da nobreza, a concessão de ducado. Orlando aproveitou a oportunidade para a festa mais esplêndida já vista em Constantinopla. Na manhã seguinte, secretários entraram no quarto de Orlando e o encontraram dormindo. Quando chegou a tarde, ele continuava dormindo. Chamaram um médico. Manhã e noite o observavam, mas exceto pela respiração regular e as faces rosadas, o Duque Orlando não dava sinal de vida. Por 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4, 5, 6. No 7º dia de seu transe, os turcos levantaram-se contra o sultão. Incendiaram a cidade e condenaram à espada ou ao bastão todos os estrangeiros que encontraram. Os amotinados invadiram o quarto de Orlando, mas vendo-o estirado com aparência de morto, não o tocaram. Somente roubaram a coroa de duque e a ordem de jarreteira. Agora, a obscuridade cai. 3 figuras entram.
Senhora da Pureza. Senhora da Castidade. Senhora da Modéstia. Verdade. Verdade. Não saias da tua horrível caverna. Verdade. Verdade. Tu esclareces o obscuro. Descobres o vergonhoso. Esconde-te. 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 Entram as trombeteiras. Verdade. Verdade. Nada mais que a verdade. Horríveis irmãs. Parti! Orlando despertou. Ficou completamente despido diante de nós. Não temos escolha senão confessar. Orlando agora era mulher. Orlando agora era mulher. A mudança de sexo em nada fizera para alterar sua identidade. Orlando não deu sinais de perturbação. Vestiu calças turcas que disfarçavam sexo. Pegou os papéis na mesa que eram escritos em verso e escondeu-os no seio. Depois debruçou-se à janela e assobiou baixinho, descendo a escada manchada de sangue. Lá, à sombra de uma gigantesca figueira, estava um velho cigano montado num burro e trazendo outro pela rédea. Assim, acompanhado de um velho cigano, Orlando deixou Constantinopla. Em uma semana, alcançaram as terras altas de Brússia, onde ficava o acampamento cigano com o qual Orlando estivera em comunicação secreta desde antes da Revolução. Eles pareciam considerá-la uma deles e estavam preparados para consentir que ela se casasse entre eles. No entanto, algumas diferenças a faziam hesitar. A princípio tentou explicar isso devido ao fato de que ela provinha de uma raça antiga e civilizada, enquanto os ciganos eram um povo ignorante. Então foi tomada por uma vergonha nunca antes sentida
os ciganos achariam a sua descendência de 400 ou 500 anos a mais pobre possível. Os próprios ciganos tinham famílias que provinham de 2 ou 3 mil anos. Orlando não sabia o que fazer. Então a natureza lhe mostrou uma visão de sua casa. Decidiu voltar para a Inglaterra e contou aos ciganos. Foi bom ela ter feito isso, pois os rapazes já estavam tramando a sua morte. Descobriu que um navio mercante partiria para a Inglaterra no mesmo dia e se despediu dos ciganos, com abraços que, de sua parte, foram sinceros. Alguns guinéus que sobraram da venda da 10ª pérola de seu colar, Orlando comprou um enxoval de roupas femininas como as que se usavam na época. É um fato estranho, talvez, que Orlando até agora tenha pouco se preocupado com seu sexo. As calças que usara serviram para distrair esses pensamentos, pois os ciganos pouco se diferem das ciganas, exceto em uma ou duas particularidades importantes. De modo que apenas quando estava no navio Enamored Lady e o capitão de bordo ofereceu para armar-lhe um toldo no convés, Orlando considerou as desvantagens e os privilégios de sua posição. Lembrou-se da sensação indescritível de quando vira Sasha pela primeira vez. E se perguntou qual seria o maior êxtase, o do homem ou o da mulher? E não seriam talvez idênticos? Pois nada é mais divino do que resistir e ceder. Ceder e resistir, de modo que eu me atiraria de bordo apenas pela chance de ser salva por um marinheiro. Lembrou-se agora de que quando era homem, pensara que as mulheres tinham de ser obedientes, castas e perfumadas. E agora teria que pagar pessoalmente por esses desejos, pois as mulheres não são, naturalmente, obedientes, castas nem perfumadas. E só conquistam esses encantos através da mais tediosa disciplina. Aqui, sacudiu o pé impacientemente, revelando 1 ou 2 polegadas de seu tornozelo. Um marinheiro que estava empoleirado no mastro principal abaixou a cabeça naquele momento e se sobressaltou com a visão do tornozelo de Orlando. Escorregou e quase caiu por um triz. Se a visão dos meus tornozelos pode fazer um homem, que com certeza tem mulher e filhos, cair de um mastro principal, devo por humanidade mantê-los cobertos. Aqui, no entanto, se perguntou em que situação estamos, quando toda a beleza de uma mulher tem de ser mantida coberta para que o marinheiro não caia do mastro principal. Cair de um mastro principal porque viu os tornozelos de uma mulher. Vestir-se e desfilar pela rua para que as mulheres o admirem. Negar instrução a uma mulher para que ela não ria dele. Ir atrás da mais rele sirigaita de saias como se fosse o senhor da criação. Céus, como nos fazem de bobas. Que bobas somos nós. Ignorantes e pobres, se comparadas ao outro sexo. E eles têm todas as armas e nos privam do alfabeto.
Ainda assim, eles caem do mastro principal. Finalmente, ela via Sasha como realmente era. E o ardor dessa descoberta era como uma bala de canhão em seus ouvidos, de modo que ela mal percebeu quando o capitão de bordo ofereceu-lhe a mão. Permita-me, senhora. E mãos de homem a ajudaram a levantar-se. E mãos de homem apontaram o horizonte. Penhascos da Inglaterra, senhora. A visão de sua terra natal, depois de longa ausência, causou violento sobressalto em Orlando. E ela não sabia como explicar. Como explicar que ela havia sido duque e embaixador? Como explicar que ela havia degolado cabeças? E se deitara com mulheres perdidas nos porões dos navios piratas? Orlando ficou na proa, absorta e maravilhada. Tinha passado tempo demais com os selvagens e a natureza para que seus olhos não se maravilhassem com essas glórias urbanas. Orlando, no entanto, logo descobriria o quão insignificante é o mais tempestuoso alvoroço diante da face férrea da lei. Mal havia chegado em sua casa em Londres, foi notificada de que era vítima de 3 grandes processos, movidos contra ela em sua ausência. O primeiro dizia que ela estava morta e, portanto, não tinha direito à propriedade alguma. O segundo dizia que ela era mulher, o que significa a mesma coisa. O terceiro dizia que ela era um duque inglês, casado com Rosina Pepita, com quem tivera 3 filhos, que agora que o pai estava morto, reclamavam suas propriedades. Assim, todos os seus bens foram embargados enquanto os processos estavam em andamento. Sem saber se estava viva ou morta, se era homem ou mulher, duque ou ninguém, foi para sua casa no campo, onde a corte permitiu que residisse, incógnito ou incógnita. Era uma linda tarde de dezembro quando chegou. Mal levou as mãos à porta, quando um séquito de criados irrompeu de dentro dela. Na frente, a senhora Grimsditch e o senhor Dupper, os mais antigos da casa. No entanto, o organizado desfile foi interrompido por Canute, o galgo, que pulou em cima de sua dona em sua animação e quase a derrubou ao chão. A senhora Grimsditch, tomada por emoção, mal conseguia balbuciar: "Milord, milady, milady, milord!" E Orlando beijou-a em ambas as faces. Assim, o grupo se dispersou, com os cachorros latindo e os veados bramindo para a lua, mas não antes de se comprimir em torno de sua senhora e demonstrar grande alegria pelo seu regresso. Ninguém demonstrou a menor suspeita de que Orlando não fosse o Orlando que tinham conhecido. Passou uma temporada na casa de campo, escrevendo uma frase nas profundezas do desespero e outra nos cumes do êxtase. Chegou à sua casa em Londres. Foi dar um passeio onde era hábito das pessoas de condição. Deu 1 ou 2 voltas antes de ser notada pela multidão ansiosa para ver a heroína do célebre processo. No dia seguinte, bilhetes das damas mais famosas de Londres. Na terça-feira,
convites, saraus, jantares, reuniões. Extra! Extra! Orlando foi lançada sem demora nas águas da sociedade londrina. A sociedade é uma daquelas misturas que depende da mescla de vários ingredientes. Provar um a um em separado é insípido. Assim, a sociedade é ao mesmo tempo tudo e a sociedade é nada. A sociedade é a mais poderosa mistura do mundo e a sociedade em si não existe. Extra! Extra! A sociedade em si não existe. No salão de recepções de Lady R, Orlando conheceu o genial poeta Sr. Pope. Toda a sua experiência com Nick Green não lhe ensinara nada. O simples pensar em um grande escritor a exaltava. Não se deve presumir que o gênio esteja sempre iluminado. Ele mais se assemelha a um farol em funcionamento, que lança um raio e depois para por algum tempo. Guiar-se por seus raios é, portanto, impossível. E nas fases de escuridão, os homens de gênio são, dizem, muito semelhantes às outras pessoas. Orlando agora passou a conviver mais com homens de gênio. Eles lhe ensinaram a parte mais importante do estilo, o curso natural da voz que fala. Ela esbanjou seu vinho com eles, colocou dinheiro sobre seus pratos ao jantar e aceitou suas dedicatórias. Seria esta vida tão excitante, tão lisonjeira, tão gloriosa quanto parece na obra de um escritor de memórias? O intelecto, divino como é, age como um canibal sobre as outras faculdades. Por isso, a alta conta que os poetas têm de si mesmos. Por isso, a baixa conta que têm dos outros. Há um pequeno segredo que os homens compartilham entre si. Ha, ha, ha! As mulheres são apenas crianças grandes. Ha, ha, ha! Um homem de verdade apenas se diverte, agrada, elogia e brinca com elas. Uma mulher sabe bem disso. Embora um gênio lhe envie seus poemas, solicite sua crítica e tome o seu chá, isso de modo algum significa que ele respeite suas opiniões, admire sua compreensão ou recuse trespassá-la com sua pena. Senhoras e senhores, ao compararmos o retrato de Orlando homem e Orlando mulher, vemos que apesar de serem indubitavelmente a mesma pessoa, há certas mudanças. Felizmente, a diferença entre os sexos é de grande profundidade e as roupas são apenas símbolos de algo oculto. Em cada ser humano há uma vacilação de um sexo para o outro e muitas vezes são as roupas que dão a aparência masculina ou feminina. Para seu espanto, Orlando se sentia grandemente aliviada de estar só. Certa noite, abriu um armário onde guardava as roupas da época que era um jovem lorde e retirou um traje de veludo preto. Estava um pouco fora de moda, mas serviu-lhe perfeitamente. Deu 1 ou 2 voltas diante do espelho para se certificar de que as saias não tinham afetado a desenvoltura de suas pernas e saiu escondida de sua casa. Uma jovem, sentada num banco de praça, estava cabisbaixa e com um braço repousado no colo e o outro no banco. Orlando, ao passar por ela, deu uma barretada com o chapéu, como fazia um jovem galanteador ao cortejar uma dama na época. A moça olhou para ele e ofereceu o braço, pois ela era da tribo que lustra sua mercadoria toda noite, em busca do melhor freguês. Conduziu Orlando até o seu alojamento. Tendo sido ultimamente ela própria mulher, Orlando pensou que
a timidez da moça, o desajeitamento com a chave na fechadura e a languidez de sua mão, tudo isso servia para agradar a sua masculinidade. A jovem moça tomou cuidado ao retirar a luva para não mostrar o polegar descosturado e esgueirou-se por trás de um biombo, tagarelando o tempo todo como fazem as mulheres para distrair seus amantes. Quando reapareceu completamente preparada, Orlando não pôde mais suportar. Num misto de raiva, pena e alegria, revelou seus disfarces e mostrou que era uma mulher. A gargalhada da moça pôde ser ouvida da rua. Eu não vejo nada de ruim nisso, pois a verdade é que... E nota-se que assim que soube que Orlando era do seu sexo, deixou de ser suplicante e queixosa. A verdade é que eu não estava com a menor disposição para lidar com o sexo oposto esta noite. E passou a contar a história de sua vida. É certo que Orlando nunca vira as horas passarem tão rápida e alegremente. Apesar da conversa da moça não ter uma partícula de talento e ser entremeada de expressões vulgares das esquinas. Fazer um relato exato e minucioso da vida de Orlando nessa época se torna cada vez mais difícil. Ela achava conveniente mudar frequentemente suas vestimentas. Parecia não ter dificuldade em sustentar duplo papel. Colhia dupla colheita e os prazeres da vida eram aumentados. Trocava a probidade dos calções pela sedução das saias e usufruía do amor de ambos os sexos. Depois de um desses passeios, Orlando voltou para casa e subiu para o quarto. A primeira badalada da meia-noite soou. Notou pela primeira vez uma pequena nuvem crespa. À medida que as badaladas soavam, a nuvem ia se estendendo com extraordinária rapidez. Cume após cume da cidade foram engolfados por ela. Na 12ª badalada, a escuridão era completa. Tudo era treva. Tudo era dúvida. Tudo era confusão. Terminava o século XVIII. Começava o século XIX. Tomou consciência de um extraordinário zunido e de uma vibração por todo o corpo. Parecia contrair-se em torno do segundo dedo da mão esquerda. Quando ergueu a mão para ver o que causava essa agitação, não viu nada. Nada. Senão a enorme esmeralda solitária que lhe havia sido dada pela rainha Elizabeth. Isso não era o bastante? A pobre Orlando se sentiu positivamente envergonhada do segundo dedo de sua mão esquerda. Parecia-lhe agora que o mundo inteiro estava circundado por um anel de ouro. Anéis de casamento estavam por toda parte. Quando tentou pegar a pena para escrever, embaralhava-se em divagações. Escrevemos não com os dedos, mas com a pessoa inteira. Foi forçada a pensar no mais desesperado dos remédios. Render-se submissamente ao espírito da época e arranjar um marido. Isso era contra o seu temperamento natural, já ficou suficientemente claro. O espírito do século XIX era-lhe antipático ao extremo. Todas essas coisas levaram-na à descoberta de que a cada homem correspondia uma mulher, a quem ampara e por quem é amparado até que a morte o separe. Então,
Um estranho êxtase arrebatou-a. Um impulso selvagem. Apressou o passo. Correu, tropeçou. Caiu no pântano. Encontrei meu companheiro. É o pântano. Sou a noiva da natureza. Estava quase adormecendo com o ouvido colado ao chão, quando ouviu bem no fundo um martelo batendo numa bigorna. Ou seria um coração batendo? Destacando-se contra o céu, ela viu um homem montado a cavalo. Senhora, está ferida? Estou morta, Senhor. Alguns minutos mais tarde, ficaram noivos. Na manhã seguinte, ele lhe disse seu nome, Shell. Ambos tinham adivinhado, como sempre ocorre entre os amantes, todas as coisas importantes a respeito um do outro em 2 segundos no máximo. Tem certeza de que não és homem? Shell perguntava. Será possível que não sejas mulher? Orlando respondia. E então imediatamente tiravam a prova. Pois era para ambos uma tal revelação que um homem pudesse ser tão estranho e sutil como uma mulher, e que uma mulher pudesse ser tão tolerante e falasse com tal liberdade como um homem. Juntos correram pelos bosques até alcançarem a capela. Sinos tocaram, o povo foi chamado, sim, sim. Lady Orlando, com o seu anel no dedo, saiu da capela com um vestido fino. O cavalo estava freado e selado para seu marido montar. Orlando, parada, gritou, Shell! E ele respondeu, Orlando! E as palavras foram subindo e girando mais e mais alto, mais e mais depressa, mais e mais longe, até se despedaçarem e caírem no chão. Ela entrou. Ali estava o tinteiro, ali estava a pena. Ali estava o manuscrito do seu poema, interrompido. Estava casada, é certo. Mas se o seu marido estava sempre velejando, seria isso casamento? Se alguém desejasse mais que qualquer outra coisa no mundo, escrever poesia, seria isso casamento? Olhou para o anel, olhou para o tinteiro. Ousaria? Não necessitava combater sua época, nem submeter-se a ela. Era parte da época, mas permanecia ela mesma. Assim agora podia escrever. E escreveu. 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 Era novembro. Depois de novembro vem dezembro. Depois janeiro, fevereiro, março e abril. Depois de abril vem maio. Seguem-se junho, julho, agosto. O próximo é setembro, depois outubro e eis que se chega outra vez a novembro. Todo o tempo em que ela estiver escrevendo, o mundo continuara. O manuscrito que repousava sobre o seu coração começou a mover-se e agitar-se como se fosse uma coisa viva. Queria ser lido. Devia ser lido. Morreria em seu peito se não fosse lido. Está na hora de alcançar o trem das 11h45, senhora! Perdida em pensamentos, Orlando foi atirada em Londres em menos de 1 hora. Rios de gente, desordem no trânsito. Orlando pensou que tivesse chegado num momento de crise nacional. Assim, caminhou e caminhou pelas calçadas por entre as casas, até sentir muita fome.
Alguma coisa agitando-se sobre o seu coração repreendeu. Era o seu manuscrito, o carvalho. Parou de repente onde se encontrava. A rua estava singularmente deserta. Só um senhor idoso se aproximava. Havia algo em seu andar que lhe era vagamente familiar. Podia ser, sim, por Júpiter, era o seu velho amigo, o escritor Nick Green. Na mesma hora, Nick Green olhou-a e reconheceu. Lady Orlando? Sir Nicholas! Algo em seu porte a advertiu intuitivamente. E aquele escritor vil e subliterato que a satirizara havia se tornado uma dúzia de belas coisas. Era cavaleiro, era doutor em letras, era professor, era autor de 20 volumes, em suma, era o crítico mais influente da era vitoriana. Um violento tumulto se apoderou de Orlando ao ver aquele homem que há tantos anos a causara tanto desgosto. Mas enquanto ela se assombrava, Nick Green a convidava para almoçar em sua companhia. Ah, minha querida senhora, os grandes dias da literatura acabaram. A grande época da literatura é o passado. Os jovens escritores estão a soldo dos livreiros e despejam qualquer coisa que venha. Orlando podia jurar que ouvira as mesmas coisas 300 anos antes. Estava indescritivelmente desapontada. Pensara na literatura todos esses anos como alguma coisa quente como fogo, rápida como raio, selvagem, algo incalculável, errante, abrupto, e eis que a literatura era um senhor idoso, de terno cinza, falando sobre duquesas. Tal foi a violência de sua desilusão que um dos botões do vestido de Orlando rebentou. Sobre a mesa caiu o poema. Um manuscrito? Interessante, que extraordinariamente interessante. Permita-me vê-lo. Assim, depois de um intervalo de 300 anos, Nick Green tomou o poema das mãos de Orlando e começou a ler. Mas agora o seu veredito era muito diferente do que fora antes. Devia, é claro, ser publicado imediatamente. Por sua experiência anterior, Orlando não quis acreditar naquela boa fé, mas tinha que realizar o que era claramente o seu desejo e o desejo fervoroso do próprio poema. Assim, Nick Green dobrou o manuscrito manchado de sangue, guardou-o no bolso do casaco, com muitos cumprimentos de um lado e de outro. Orlando e Nick Green se separaram. Era dia 11 de outubro. Era dia 11 de outubro. Era 1928. Era 1928. Era o momento presente. Presente. Pode haver revelação mais terrível do que constatar este é o momento presente. Presente. Se sobrevivemos ao choque é porque o passado nos protege de um lado Presente. e o futuro de outro. Passado. Correu para o carro, pressionou o arranque e partiu. Por que não olha para onde vai? Por que não olha para onde vai? Por que não
olha para onde vai. Não pode pôr a mão pra fora? Não pode pôr a mão para fora. Fora. Ela dizia rispidamente, como se as palavras lhe fossem arrancadas. As ruas estavam completamente apinhadas. Finalmente, parou numa loja e entrou. Todos flutuavam ainda. Tomou o elevador e foi lançada suavemente para cima. A vida agora é mágica, pensou. É mágica. No século XVIII se sabia como cada coisa era feita. É mágica. Mas aqui vou eu, subindo pelo ar. Ouço Ouço vozes. vozes Da América. da América. É mágica. Vejo homens voando, mas não posso nem imaginar como isso é feito. É mágica. Apesar de seus 36 anos, Orlando não aparentava nem um dia a mais. Parecia tão amuada, tão bonita, tão rosada, tão mal-humorada como naquele dia em que o Thames a congelara e tinham ido patinar. Infiel! E toda a loja parecia balançar em águas amarelas e bem ao longe vi os machos do navio russo fazendo-se ao mar. Em águas Descendo outra vez no elevador, tão insidiosa é a repetição de qualquer cena, Orlando mergulhou mais uma vez no momento presente. O tempo tem passado por mim. É a chegada da meia-idade. 36 Nada é anos. mais uma coisa só. A verdadeira extensão da vida de uma pessoa é sempre matéria discutível. A verdadeira extensão da vida de uma pessoa é discutível. Chamou hesitantemente, como se a pessoa que ela procurasse pudesse não estar ali. Orlando. Orlando? Orlando não veio. Então tudo bem. Então tudo bem. E chamou outro. Pois ela possuía uma variedade de eus para chamar. O verdadeiro eu é, dizem, a união de todos os outros eus que existem dentro de nós, controlados pelo eu capitão. Aqui baixou a cabeça em profunda reflexão. Somente quando estava em profundos pensamentos a respeito de outra coisa que o Orlando que chamara apareceu por conta própria. Ao passar pelos portões de sua propriedade, toda ela se firmou e se transformou num único e autêntico eu. Atravessou o pátio, onde por tantos anos chegara a cavalo ou de carruagem. Imaginava que os quartos se iluminavam quando ela entrava. Eles se conheciam há quase 4 séculos agora. Não tinham nada a esconder. Ela estivera lá como menino, como mulher. Mas por toda parte haviam pequenos sacos de alfazema para afastar as traças. E avisos impressos, favor, não tocar. Que embora ela mesma tivesse colocado, pareciam censurá-la. A casa não era mais inteiramente sua. Pertencia agora A história ao tempo. pertencia agora ao tempo. A história. A história. A Alameda de Samambaias conduzia com muitas voltas até o topo da colina, onde ficava o velho carvalho solitário. Um pequeno livro encadernado caiu do bolso de sua jaqueta de couro. Era o seu manuscrito, o Carvalho. Eu deveria ter trazido uma pá. Enterro isto como um tributo. Um retorno à terra daquilo que a terra me deu. E o
elogio e a fama têm a ver com a poesia. Escrever poesia não é uma transação secreta? Uma voz respondendo a outra voz? Deixou ali o livro. O presente caiu sobre a sua cabeça. Uma vez mais, uma vez mais, uma vez. A noite chegara. A noite chegara. Tudo estava quieto. Soou a primeira badalada da meia-noite. Ouviu o rugir de um aeroplano que se aproximava mais e mais. Aqui, Shell! Aqui! Gritou, desnudando o peito para a lua. Shell, agora um belo capitão de marinha, vigoroso, corado e ágil, pulou para o chão. E a 12ª badalada da meia-noite soou. A 12ª badalada da meia-noite de quinta-feira, 11 de outubro de 1928. A memória é costureira, a memória é costureira, a memória, a memória, a memória, a memória, a memória. E costureira caprichosa.